Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite ao Instituto Dahnemann para fazer essa apresentação, ao lado do Rafael e da Elisa. Sempre um prazer falar sobre o marco legal da biodiversidade. E a minha proposta aqui é fazer uma apresentação bem mais curta. A gente conversou antes, o Rafael e a Elisa me disseram que falariam sobre a lei, o Rafael sobre os princípios, o que norteou o desenvolvimento da lei, a Elisa sobre o desenvolvimento. E a minha ideia foi trazer aqui algumas questões para fomentar a discussão que ficou para o final do evento aqui. Essas discussões são baseadas principalmente, essas questões são baseadas principalmente em questionamentos que eu venho recebendo nos últimos meses. Então, assim, eu tenho várias, eu listei aqui 3, que acho que são as mais relevantes, e que são questionamentos que fogem um pouco do que eu estava acostumado a ouvir no início, né? Ah, paga a repartição de benefícios? Não paga? É elemento principal de agregação de valor? Não é? É atividade agrícola? Não é? É exótica? Como é que funciona? Então, assim, são questões que vão um pouquinho além e que eu acho que vão exigir um pouquinho de discussão. Talvez nem todas tenham uma resposta única, cada caso é um caso, mas a ideia é justamente trazer aqui algumas questões que já são resultado, esses questionamentos são resultados da maturidade do setor produtivo na forma de enxergar a legislação. Tá? Só para falar um pouquinho da BBI, 1 minuto só, para contextualizar, tá? Esses aqui são os nossos associados. Nós somos, vocês podem ver que são associados tanto multinacionais, tá? Empresas brasileiras, Raízen, Granbio, temos startups como a Global East e temos também uma modalidade de associados que são colaboradores, ou seja, são empresas que não trabalham especificamente com biotecnologia, mas têm interesse no tema biotecnologia. Então nós já tivemos, por exemplo, temos escritórios jurídicos, e já tivemos, por exemplo, empresas de engenharia que têm interesse em desenvolver equipamentos para a indústria de biotecnologia. Tá? E para falar de biodiversidade, eu preciso mostrar o nosso framework estratégico 2016-2020 e como que surgiu o tema de biodiversidade na BBI. Então, basicamente, nós trabalhamos em 3 pilares. Tá? Comunicação, que é justamente comunicar o que é biotecnologia industrial, quais são as suas vantagens, para que ela serve. Tá? Desmistificação. A gente não consegue construir nenhuma política pública sem que os agentes públicos entendam do tema. Então, eu sempre costumo dizer isso. Uma das primeiras, logo que eu comecei a trabalhar na BBI ainda como consultor, o Bernardo me convidou para um café da manhã da Frente Parlamentar da Química no Congresso Nacional. E na apresentação dele, quando ele mostrou o potencial da conversão de biomassa em bioquímicos, parou a discussão, a apresentação parou porque todo mundo ficou se questionando, poxa, por que a gente não investe mais nisso? Agora, a minha pergunta é, como que um deputado, um senador, vai discutir um projeto de lei sobre isso se ele realmente não sabe qual que é a importância e qual que é o benefício? Então, está aqui. O Comitê de Comunicação ele tem essa função. A Isabela, que é a nossa gerente de marketing responsável pelo comitê, está sentada aqui, se alguém quiser conversar com ela depois. Fomento seria justamente quais são as políticas de promoção e fomento necessárias para o desenvolvimento desse setor. Ou seja, nós temos a indústria petroquímica já estabelecida no Brasil desde a década de 50, com todos os seus incentivos, e são necessários, a indústria petroquímica é muito importante. Tá? Nós não achamos que vai desaparecer a indústria petroquímica, mas nós entendemos que a biotecnologia industrial permite uma redução na dependência de petroquímicos, pelo menos no curto prazo. Tá? Então, a ideia desse comitê é justamente discutir quais são as políticas de promoção e fomento necessários ao desenvolvimento do setor de biotecnologia industrial. E, por fim, quem é responsável por esse comitê diretamente é o nosso presidente executivo. E, por fim, regulatório, que a gente trabalha em 3 frentes. Tá? Biossegurança, biodiversidade e propriedade intelectual. E aqui, justamente, na questão de biodiversidade, quando eu entrei na BBI, estava-se iniciando a discussão sobre o decreto que regulamentou a Lei 3123, o decreto 8772. E eu assumi ali uma missão. Existia um ponto bastante crítico na lei para a questão de bioquímicos e de etanol de segunda geração. E a minha missão era ali conseguir minimizar os impactos da legislação. Era esse o objetivo. Isso proporcionou um diálogo muito intenso com o Ministério do Meio Ambiente,
quebrou uma série de mitos ali que a gente tinha sobre o MMA, que o MMA é a questão só de conservação, só cercar áreas e ninguém explorar. Isso foi totalmente quebrado. A gente viu que o Ministério do Meio Ambiente tem sim uma visão inovadora, tem sim uma visão de futuro, tá? E nós conseguimos resolver realmente os dois problemas que a gente precisava de uma forma bastante objetiva, prática e de uma maneira transparente. Todo mundo acompanha as discussões, foi colocado em consulta pública. Eu não vou entrar nesse detalhe, no objetivo da apresentação aqui, mas é só para contextualizar para vocês por que da nossa atuação na parte, no marco legal de biodiversidade. E toda a discussão gerada durante essa etapa acabou proporcionando a minha indicação posteriormente como conselheiro do CEGEM. Então eu sou um dos dois representantes da CENI no CEGEM. Eu, como representante, a Elisa. Na verdade, a Elisa e depois eu. A Elisa que é a principal da CENI, né? E, bom, só para um dos pontos que eu preciso colocar para vocês, a gente está lançando um prêmio da Brasil de Bioeconomia, o primeiro prêmio esse ano, e que tem muito a ver também com biodiversidade. Eu não vou dar detalhes, a Isabela que sabe falar melhor para vocês, para a gente não perder tempo aqui na apresentação. Depois vocês já podem olhar, o regulamento vai ser divulgado nos próximos dias, mas tem tudo a ver aí com a questão da biodiversidade também. E entrando especificamente agora nas questões que eu coloquei, antes de lançar exatamente essas questões, um dos pontos que eu sempre ouvia quando eu comecei a trabalhar é: por que fazer uma lei para regular o uso da biodiversidade? Isso não tem que ser regulado, isso vai desestimular. O uso da biodiversidade é um recurso natural, é do Brasil, não tem que ter regulação. E o que as pessoas não sabiam é que essa lei, a maioria pelo menos, é que essa lei existe desde 2000. Era através de uma medida provisória e que ninguém cumpria por falta de conhecimento. Tá? Então o Rafael colocou muito bem aqui o início, o contexto, a Elisa explicou muito bem as vantagens ali. E o que eu posso dizer, assim, com a mais absoluta certeza, é que o que existia, sim, desestimulava. E não foi um erro em ter feito daquela forma, é o preço do pioneirismo. Tá? O Brasil foi o primeiro país a regular isso, ou seja, assinou uma convenção internacional, que é a CDB, que previa o estabelecimento de normatização sobre isso. Foi pioneiro e pagou o seu preço. Mas, para quem teve a oportunidade de ir na COP, tá? Eu tive a oportunidade de ir na primeira COP em 2016, enxergar o que os outros países têm de legislações e como eles veem a legislação brasileira, o nosso pioneirismo, o que eu vejo valeu a pena ter pagado esse preço. Tá? Enquanto você andava, você falava que era brasileiro, eles queriam marcar café para discutir a nova lei, discutir como que funciona, como que eles poderiam trazer o exemplo do Brasil para o país deles. Isso agentes de governo, tá? Procuravam a indústria, procuravam o governo, procuravam todos os representantes ali do Brasil que estavam envolvidos de alguma forma. E aí a Elisa me roubou aqui uns dados que eu já tinha preparado, mas tudo bem, eu vou só reforçar para vocês terem uma ideia. Esse estudo que ela comentou, o Brogotá, né? Como ela comentou, foram 120 países analisados, estudados, né? 40 legislações existentes. A maioria delas baseadas na medida provisória do Brasil. Ou seja, precisa de autorização como era antigamente. Ou seja, olha o preço do pioneirismo, né? Nós fizemos uma legislação que nós vimos que não funcionou. Enquanto nós já mudamos a legislação, eles ainda estão em construção aquela legislação baseada na MP. Tá? Alguns dados aqui a Elisa já citou, mas só para vocês verem o tipo de burocracia, como a Elisa colocou, 17 tipos diferentes de modalidade de repartição de benefícios na Argentina. Aqui a gente tem duas, ou é atividade agrícola, ou são as demais atividades. Nós temos, por exemplo, na Costa Rica, como ela comentou, você tem que pagar um valor de até 10% do valor investido em pesquisa para o proprietário, o dono da propriedade, ou então para o fundo, um fundo do governo, 10% do que você investiu em pesquisa. E além disso, depois que o produto está pronto, até 50% de royalties. Isso sim é desincentivar o uso da biodiversidade. Tá? Para falar de um caso menos agressivo e menos impactante, a Índia, que é 5% de valor de repartição de benefícios. A gente tem aqui 1% e que pode ser reduzido até 0,1%. Tá? E se você optar... E que incide um elo da cadeia, exatamente. Exatamente. Na Índia cascata. Enfim, então são algumas vantagens e felizmente, ao que parece,
acho que o setor produtivo entendeu, né, a diferença aí, a vantagem da lei, entendeu que existia sim uma lei e que ele não estava sendo cumprida por desconhecimento, né? Mas, então depois desses 2 anos aí, 3 anos, né, de publicação da lei e 2 anos do decreto, nós temos, eu separei aqui 3 questões, tá, que eu vejo que vem surgindo nos últimos meses e que realmente podem gerar discussões. E eu trouxe aqui, justamente aproveitando que o Rafael está aqui, a Elita está aqui, e a indústria, acho que para muitos de vocês também devem ser, essas questões podem ser uma realidade para a gente fomentar e iniciar essas próximas discussões. Então, quando o primeiro item, a primeira questão que eu vou falar é sobre a regularização de micro-organismos acessados na vigência da medida provisória 2182. Vejam só, o artigo 7º da medida provisória, ele diz o seguinte: além dos conceitos e das definições constantes na CDB, considera-se, para os fins dessa medida provisória, patrimônio genético a informação de origem genética contida em amostras do todo ou parte de espécies vegetais, fúngico, microbiano ou animal, ou seja, micro-organismos está incluído, na fórmula de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo desses seres vivos e de extratos obtidos desses organismos, vivos ou mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados ou mantidos em coleção ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma continental ou na Amazônia, zona econômica exclusiva. A Lei 13123, ela traz uma definição bastante parecida, né? A informação de origem genética, então aqui é um ponto que é exatamente como está, e aí eu não vou nem entrar nesse mérito, a gente não, para quem conhece isso aqui já deu muita discussão, né? De espécies vegetais, animais microbianas, então os micro-organismos, assim como na medida provisória, estão nessa lei, ou espécies de outra natureza, incluindo a substância oriunda do metabolismo. Uma definição mais simples, mas o escopo acaba continuando o mesmo. E a diferença da nova legislação é que ela tem um parágrafo único, tá? Que diz o seguinte: considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os efeitos dessa lei, o micro-organismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental. Ou seja, um grande problema quando a gente vai falar de origem de micro-organismos é que, em muitos casos, para não dizer na maioria deles, eles são pandêmicos. Então você tem as leveduras, por exemplo, no mundo todo, tá? Agora, essa é uma linhagem brasileira? Essa é uma cepa daqui? É dos Estados Unidos? É da Europa? É da Ásia? Tá? A gente tem produção de cerveja há milhares de anos. Vinho nem se fala. Qual que é o centro de origem desses micro-organismos? Em muitos casos é impossível de saber. Tá? Então, o que a nova lei trouxe é que, e com muita propriedade, isso até na época da discussão, enquanto a medida provisória estava vigente, isso aqui foi até uma sugestão da própria academia, né, dos pesquisadores, que acho que ninguém melhor para falar sobre a questão do centro de origem do que a própria academia, né? Foi uma sugestão deles que era a única forma de ter um critério para se estabelecer. Então, se eu isolei no Brasil, esse micro-organismo é brasileiro. Que implicação isso traz para a legislação hoje? Se eu estou trabalhando com micro-organismo, se eu trouxe de fora do Brasil, eu tenho que comprovar que eu trouxe de fora. Eu tenho que ter um documento de importação, tá? De que ele não foi isolado aqui. E a questão que fica, tá? Considerando o desenvolvimento de determinado produto oriundo de acesso a um micro-organismo isolado no Brasil durante a vigência da medida provisória, ou seja, eu estou lá antes de 2015, e cujo centro de origem é comprovadamente outro país, tá? Eu tenho um documento que comprova a importação. Como que eu posso garantir a segurança jurídica para as empresas que encontram-se nessa situação? Então, eu tenho uma empresa que trabalha com micro-organismos, ela tem um micro-organismo que ela desenvolveu um produto antes da entrada em vigor da nova lei, e esse micro-organismo ela tem um documento de importação. Só que na medida provisória, ele não me dizia, ele não tratava sobre os micro-organismos aqui no Brasil, tá? Ou seja, aqui eu teria que
eu não tinha esse parágrafo único. Como garantir a segurança jurídica nesta situação? Tá? Segunda questão. Essa segunda questão ela é referente a conhecimento tradicional associado. Como a Elisa colocou bem, né, a Lei 3.123, ela acaba, ela incide nas duas, no acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Nós temos no artigo 3º da lei o seguinte texto: o acesso ao patrimônio genético existente no país ou ao conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico e a exploração econômica do produto acabado ou do material reprodutivo oriundo desse acesso somente serão realizados mediante cadastro, autorização ou notificação e serão submetidos à fiscalização, repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidas nesta lei e no seu regulamento. Vejam que ele diz: o acesso ao patrimônio genético estarão sujeitos a todas essas obrigações da lei. Por outro lado, quando a gente pega o decreto, o artigo 40 fala o seguinte: são irregularidades insanáveis, ou seja, se é insanável, eu vou ter que cancelar o meu cadastro e fazer de novo. E, eventualmente, ali, se eu fiz uma atividade irregular, eu vou ser autuado. A existência de conhecimento tradicional associado de origem identificável quando os cadastros ou notificação indicarem apenas patrimônio genético. A existência de conhecimento tradicional associado de origem identificável quando os cadastros ou notificação indicarem apenas conhecimento tradicional associado de origem não identificável. O que isso quer dizer? Se eu fizer um cadastro, se eu acessei o patrimônio genético, se eu acessei o conhecimento tradicional associado, tá? Mas eu cadastrei dizendo que foi acesso ao patrimônio genético, tá? Isso vai ser uma irregularidade insanável. Eu fiz um cadastro irregular. A questão é, esse acesso ao em vermelho, ele não está na legislação, tá? E quando a gente pega, isso aqui foi inclusive matéria de submissão na consulta pública. Quando a questão é a seguinte: considerando o disposto no artigo 3º e que a palavra acesso está ausente do artigo 40 do decreto, é possível dizer que a mera existência de patrimônio genético ensejará as obrigações previstas na Lei 3.123, mesmo sem ter sido acessado? O que eu quero dizer? Se eu retiro essa palavra acesso, que é como está o texto original, a existência de conhecimento tradicional associado de origem identificado quando o cadastro for, quando os cadastros ou a notificação incidirem apenas sobre patrimônio genético. O que isso quer dizer? Se eu acessei, se eu fiz um determinado produto a partir da biodiversidade brasileira, tá? Sem ter nenhum acesso ao conhecimento tradicional, ou seja, o pesquisador foi na mata buscar qualquer coisa, ele percebeu numa planta determinada, eu vou usar um exemplo que eu estou usando constantemente, ele percebe que numa planta tem formiga, tá? Aquela formiguinha doceira, e ele vai lá e fala: poxa, aqui pode ter uma molécula substituta para o açúcar. Ele coleta, isola e faz um produto, tá? Fez o produto e começou a vender, cadastrou como acesso ao patrimônio genético, só que depois que ele fez o cadastro, uma comunidade, no período de verificação, identificou: não, mas nós usamos essa planta para adoçar há 1000 anos já. Ou seja, existe um conhecimento tradicional associado, só que ele não acessou. Só que a questão justamente então por isso a pergunta: a forma como está escrita a legislação, eu tenho que entender que é a existência de acesso ou a existência de conhecimento tradicional, tá? Então aqui pode dar, se a gente for fazer a interpretação em conjunto com o artigo 3º, a gente tem que entender que tem que existir o acesso, tá? Entretanto, essa palavra não está escrita na legislação. Então é mais uma questão aqui pra gente, que eu trago aqui para a gente discutir. E por fim, a última questão, a questão de novos usos. E eu peguei um caso clássico que foi bastante discutido durante o processo de regulamentação. Acho que tem bastante representante da indústria farmacêutica aqui, né? Então acho que para vocês vai ficar um ponto bastante interessante. Vocês imaginem o seguinte: eu coloquei duas situações, tá? Uma empresa comercializa determinado medicamento cujo revestimento possui em sua composição cera de carnaúba. E essa comercialização é feita desde 1995. Portanto, ela está fora do escopo do marco legal da biodiversidade.
Essa mesma empresa, em 2017, utiliza o mesmo revestimento, tá, em um novo medicamento e lança esse medicamento no mercado. Questões. Considerando que o processo de fabricação do medicamento não envolveu P&D com revestimento, esse novo produto estaria também, ele entraria no escopo do Marco Legal da Biodiversidade? Que é a questão número 2. Considerando as mesmas situações, com o revestimento sendo comprado de uma empresa terceira, desde a década de 90, sendo, portanto, um produto intermediário, como ficaria o enquadramento do produto descrito na situação 2? Em outras palavras, esse produto, toda a pesquisa e desenvolvimento tecnológico foi feito na situação 1. Tá? Na situação 2, eu simplesmente usei o revestimento e fiz toda a pesquisa e desenvolvimento tecnológico com o princípio ativo. Tá? E aí, um ponto que vale a pena nós discutirmos é, que a gente até conversou ontem, eu tenho, por exemplo, quando eu faço pesquisas, ensaios regulatórios, ensaios clínicos, isso é considerado pesquisa e desenvolvimento tecnológico? Então, é um ponto importante para se considerar, tá? Para que a gente possa discutir essa situação. Ou a pesquisa e desenvolvimento tecnológico tem que ser feito apenas com a questão do revestimento, já que é o único item que é do patrimônio genético brasileiro. E aí a gente vai entrar em outros pontos que eu acho que na discussão a gente vai abordar, a questão de elemento principal de agregação de valor, aí é outra questão. E nessa segunda questão aqui se eu tenho a mesma situação, né? Então essa empresa, só que em vez da empresa mesmo produzir a cera o revestimento, ela terceiriza, ela compra esse revestimento de uma empresa. E essa empresa produz antes da vigência da medida provisória. Então, ou seja, esse produto é um intermediário. E o desenvolvimento do medicamento em 2017, apesar de ser um medicamento novo, continua utilizando como um produto intermediário que já foi produzido anterior ao marco. Tá? Essa daqui é a questão número 2. A situação número 2. Então eu deixo essas 3 questões aqui para a gente debater. Eu entendo que não são questões simples, não acho que a gente vá sair daqui com uma resposta para todas elas, tá? São questões que realmente vai depender caso a caso, ensejam bastante reflexão. E como essas questões vêm surgindo, né, isso mostra, como eu comentei no início, o processo de maturidade da discussão da lei. A gente saiu daquela questão meramente pago ou não pago, estou dentro, estou fora, atividade agrícola não é elemento principal de agregação de valor não concordo com a definição, não, aqui já e cada vez menos a gente escuta essas questões mais básicas. Aqui são questões que realmente estão no dia a dia ali de quem, das empresas. Eu tenho mais pelo menos umas 4 ou 5 questões se a gente tiver tempo, mas eu acho que essas 3 aqui são as que a gente pode começar